sou a Priscila Martins Diniz, eu dou aula no 3º ano do ensino médio, sou professora. Bom, essa parte profissional para mim é grandiosa, eu acho que o meu percurso foi muito interessante, eu compartilho muito isso também com os meus alunos, eu estava falando sobre isso hoje. Eles estão nessa fase, né, de escolha profissional, aquela loucura de tentar encontrar uma profissão que ele queira seguir essa profissão para o resto da vida. E eu compartilho bastante com eles a minha história, de que eu mudei muitas vezes de profissão, o meu percurso fez várias curvas até chegar onde eu sou hoje como professora. Eu sempre sonhei ser professora, é uma coisa muito forte em mim. Eu tenho 2 filhos, né, 2 meninos, e eu conto para eles que eu dava aula para as minhas bonecas, né? Eu pedi de presente de aniversário para minha mãe, quando eu tinha uns 7 anos mais ou menos, uma lousa, e minha mãe comprou uma lousa imensa. Então eu ajeitava todas as bonecas, os ursos, tudo que eu tinha, se montava aquela sala de aula grande, e uma lousa na parede era meu maior divertimento. Mas eu sou a filha mais nova de uma família que tem 3 meninos, né, 3 homens. Quando eu nasci, uma diferença de idade bem grande. E eu acabei sendo influenciada um pouquinho pela profissão deles. O meu irmão do meio é engenheiro. E eu sempre admirei muito ele e escolhi fazer um curso técnico na área de edificações, que é a área da construção civil. Esse curso me levou para a universidade, né? E eu acabei escolhendo arquitetura. E me abriu para o mundo das artes, né? Hoje eu sou professora de arte. Então imagina, as aulas de plástica, de história da arte, tudo isso me compôs, né? Hoje também como profissional. E depois da arquitetura eu acabei fazendo uma pós-graduação em marketing, eu estava trabalhando numa empresa, tinha essa demanda, né? O pessoal sempre falava assim, nossa, mas você fala muito bem, você se comunica, você tem que atender os clientes gostam de conversar com você. E eles querem conversar com a arquiteta para definir o projeto, mas você devia vir para a área de vendas, vem para o marketing, vem. Eu me apaixonei muito também pela área, principalmente a parte de comportamento do consumidor, eu gosto muito de pessoas. A partir dessa pós-graduação, foi que eu realizei meu sonho de ser professora, porque eu entrei para dar aula no curso técnico na área de marketing. Só que quando eu coloquei os pés dentro da sala de aula, eu levei um susto. Eu sabia muita coisa para mim, mas eu não sabia como ensinar. Eu queria ser uma professora como eu gostaria de ter tido uma professora que falasse claramente, que falasse a minha língua, que me trouxesse exemplos do meu dia a dia, exemplos objetivos, e não ficasse lá só com aquele blá blá blá. E aí eu voltei para a sala de aula, fui estudar, né? Fiz pedagogia primeiro, depois é que eu fiz artes visuais. Então, eu posso dizer que nessa trajetória de 12 anos como professora, hoje eu dou aula exatamente daquilo que eu amo. Hoje dei aula super cedinho, né? 7 horas da manhã, tá todo mundo frio, cansado. E eu, bom dia, gente, bom dia, pessoal. Aula online, hein? Tudo pela câmera. E eles comentam, Pro, eu queria ter essa animação que você tá hoje. Eu falo assim, quando você trabalhar com aquilo que você sonha, com aquilo que você deseja, eu espero que você tenha essa animação que eu tenho. Então, é isso. Essa é a minha trajetória aí profissional. Olha, a minha definição de herói é uma pessoa, né, que ela consiga impactar outras pessoas. Impactar em que sentido? Impactar no sentido de transformação. Você conseguir ter atitudes que impactam realmente a vida das pessoas através das suas próprias atitudes, né? Então, é de você conseguir ajudar o próximo, de você mostrar sua força, mostrar sua coragem, de uma forma muito clara e para que as pessoas possam se espelhar em você. A primeira heroína sempre é a mãe, né? Eu acho que a mãe tem esse papel fundamental na vida dos filhos. Minha mãe foi uma heroína para mim, porque tem exatamente essa característica que eu falei, que é de você dar o exemplo. E ela foi sempre a minha principal heroína. Aí criando, né, os filhos, cuidando da casa. Minha mãe também sempre nessa luta profissional, numa busca incessante de se realizar também profissionalmente, numa época em que isso não era muito bem visto, né? Então, se você pegar a década de 60, por exemplo, não era um mercado de trabalho tão acessível para as mulheres e a minha mãe já estava nessa luta, né, de se impor profissionalmente, passou a vida toda buscando se encontrar e realizar, se sentir realizada, né, através do trabalho. Então, ela sempre para mim foi
essa heroína maravilhosa. Hoje ela já não está mais entre nós, mas é um exemplo que fica aí para a vida toda, e eu sempre conto a história da minha mãe para os meus filhos, porque eu acredito que esse impacto que ela teve na minha vida, através das histórias que eu conto para os meus filhos, eu também vou impactar a vida deles, se espelhando no que foi a minha mãe. Se pensar aí nos heróis, enfim, né, nessa questão dos impactos, da transformação, eu penso sempre nos impactos dos professores, os professores que passaram pela minha vida. Eu procuro me espelhar nos melhores professores que eu tive, para me transformar também numa boa professora. Eu fico pensando sempre assim, o que eu gostaria de ver, ou qual é a característica que aquele professor teve na minha vida e que me fez gostar tanto dele, eu gostar daquilo que ele falava, ou da matéria que ele ensinava, e buscando esses pequenos elementos também para me construir. A educação é a base de tudo, a partir dos nossos professores que nós constituímos a nossa personalidade, o nosso comportamento. Então, eu acredito sim que a profissão de professor é uma das que mais representa o herói e a heroína, né? Agora em tempos de pandemia, então, que a gente teve que se reinventar, os professores tiveram que sair da sala de aula, sair da sua zona de conforto. Esse processo de se reinventar, eu acho que é o que tornou hoje muito claro que todos os professores são heróis, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, então imagina como que não é isso, né? Trabalhar em casa com 2 crianças pequenas, 2 meninos, um de 5 e um de 10 anos. E aí eu falo, filhos, agora fica quietinho que a mamãe vai dar aula ao vivo, não pode ter barulho. E aí quando eu abro a câmera é como se abrisse assim um mundo para mim paralelo. Eu mergulho naquilo que eu estou fazendo, toda a minha atenção é para os meus alunos. Mas não foi fácil, né? Esse processo de se reinventar aí foi muito difícil, e eu acredito sim que essa profissão de professor é uma profissão de herói, né? Uma profissão de heroína mesmo. Já que uma das principais características dos heróis é ter força, coragem, persistência, perseverança, sagacidade. E é o que todos os professores têm aqui no Brasil para continuar firme, né? E forte nessa pandemia. Como que foi? Como que você conheceu aqui a Coluna de Estado? Como foi esse processo para você? Essa é uma pergunta muito interessante. Bom, eu sou professora e agora nas aulas online, imagina como é que estava a minha postura, né? Assim, né? Caidaça. E não tenho os equipamentos corretos para trabalhar em casa, então não tinha a cadeira adequada, a mesa adequada, ficava muito tempo sentada, não tinha ali as questões ergonômicas necessárias, estava sempre improvisando muitas vezes no computador, as cadeiras e tudo mais. E aí começou a afetar, né, muito a minha saúde, dores nas costas, por conta da má postura também, o estresse. Essa pandemia deixou a gente bem, né, estressado, vamos dizer assim, em todos os sentidos. E eu comecei a buscar em soluções naturais, né, para solucionar esse problema. Cheguei a passar em ortopedista e ele me receitou medicamento. Eu não sou muito dessa linha de estar tomando sempre medicação. E aí fui buscar um tratamento mais natural e foi aí que eu conheci a coluna ajustada, pesquisas na internet, falando sobre os benefícios da quiropraxia e de quanto beneficia a saúde em todos os sentidos, não só pela questão da postura, que foi o primeiro ponto pelo qual eu vim em busca do tratamento, mas chegando aqui eu tive essa grande informação, né, de que realmente a quiropraxia ela traz todo esse conjunto, né, de tratamentos, esse conjunto de benefícios que não é só relacionado à coluna ou à dor, né, mas relacionado realmente ao corpo todo, qualidade de vida, né. Bom, eu vou seguir essa linha do que a gente está conversando e dizer que as nossas escolhas, elas nunca são para sempre. Aquilo que você escolhe hoje, você pode mudar de ideia, né? Daqui a um determinado tempo e seguindo outros caminhos. Então, eu acredito que hoje nós temos uma liberdade muito grande de escolha, né? De escolha profissional, principalmente.
E aquilo que você escolhe fazer profissionalmente pode ir se diversificando ao longo do tempo. Então, para que os jovens tenham aí essa tranquilidade, né? Tire um pouco desse peso, que eu acho muito grandioso, da escolha profissional. Ali você ainda é imaturo, aos 16, 17, 18 anos, ter que escolher algo que você vai fazer para a vida toda, né? E muitas vezes esse peso ele chega a ser tão grande na vida das pessoas que ela acaba não conseguindo escolher nada. Ela fica tão indecisa e ela fica ali tão presa nesse compromisso de ter que escolher alguma coisa que seja para a vida e que realmente ela acaba não conseguindo fazer a escolha com o coração, fazendo ali uma escolha mais pautada naquilo que ela gosta, né? Socialmente falando, as pessoas impõem que você tenha uma profissão que te traga prestígio. Durante muito tempo, as pessoas me perguntavam a minha profissão, né? E eu já era professora, e quando a pessoa perguntava a minha profissão, eu falava que eu era arquiteta. Quando eu comecei a me assumir como professora, eu percebi que socialmente as pessoas não são muito flexíveis, né? Principalmente as pessoas que me conheciam, né, anteriormente. Ué, mas você não fez arquitetura? Como assim você é professora? Não, eu sou professora. E hoje, eu acredito que já depois de tantos anos, as pessoas já estejam aí incorporadas com essa ideia de que eu sou professora. Mas essa questão social é bem interessante, né? Você, a todo momento, tem que ter uma profissão de prestígio, né? Para ser considerado um bom profissional.